Bom dia, irmãos. É uma satisfação. Pode deixar, eu fico com esse mesmo. Tranquilo? Tá. Então, estamos bem. Graças a Deus. Bom dia a cada um dos irmãos. É um prazer poder estar aqui com vocês. É sempre uma satisfação. A cada momento nós podermos estar reunidos como igreja. Esse é o plano do Senhor Jesus Cristo, né? Quando ele disse que ele estabeleceria a igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra essa igreja. Amém. E é isso que nós vemos aqui. Apesar de epidemia, apesar disso, daquilo ou daquele outro, né? Nós estamos aqui reunidos como uma igreja, uma família, irmãos, no sangue precioso de Cristo Jesus. Amém. Eu gostaria de falar um pouco para vocês nessa manhã sobre a situação que nós estamos vivendo. Essa semana passada eu estive por 9 dias para o Brasil, retornei na sexta-feira de manhã e aqui chegando fiquei com muito dó do pastor que foi me buscar lá no aeroporto, né? Se prontificou para me buscar lá no aeroporto. Eu creio que é a última vez também que ele vai fazer isso, né? Principalmente. Naquele dia foi. Como ele disse, eu disse para ele naquele momento, eu disse, pastor, eu sei que é a última vez que você vai vir me buscar no aeroporto. E ele respondeu, sim, hoje é, né? Então, mas foi incrível, né? Depois de uma viagem para cá, chegar aqui no aeroporto e ter que esperar 3 horas na fila para conseguir chegar até a alfândega e sair, né? Porque haviam poucas pessoas trabalhando lá dentro, tudo isso em função dessa pandemia que estamos vivendo, né? E todo mundo em fila, aquele medo de chegar muito próximo das pessoas. Eu estava usando a minha máscara hoje de manhã o tempo todo aqui, vocês perceberam que eu vim até aqui com ela também, em função de que eu retornei agora do Brasil, né? Então eu não quero passar nada para ninguém, em respeito a cada um de vocês, por isso estava usando o tempo todo a minha máscara, né? Mas, gente, eu quero falar um pouco sobre tudo isso que nós estamos vivendo. Quantas vezes nós somos apanhados de surpresa por alguma casualidade? Ou o mundo ao redor de nós não parece oferecer nada promissor. Parece que tudo está de cabeça para baixo. Tudo está uma reviravolta. Estava falando com um irmão esta manhã e ele estava compartilhando sobre o seu pai no Brasil. Uma situação delicada, uma enfermidade que está indo, né? E médicos não conseguem descobrem uma coisa, depois descobrem outra. Tudo isso traz ansiedades para nós, traz preocupação para a gente. Estamos vivendo momentos de muita insegurança e incerteza. Será que há esperança? Será que nós podemos ter uma esperança? Todos nós gostaríamos de ouvir uma boa notícia. Uma notícia que nos desse alento, uma notícia que nos desse esperança. Tipo, a epidemia terminou. Conseguiram a vacina eficaz. Ou ainda, o desemprego caiu. Todo mundo tem trabalho. E o dinheiro está rendendo alguma coisa. Os preços da alimentação básica diminuíram. Que tal uma notícia como esta? Gente, tudo que a gente vê, quando eu agora estive no Brasil, fui surpreso mais uma vez com o preço da alimentação no Brasil. Caríssimo comparado. Se vamos comparar ao poder aquisitivo entre aqui e lá, realmente me dói o coração. Me dói o coração. Ver pessoas tendo que trabalhar mais e mais e mais para
o básico. Ou, ainda que tal uma notícia como esta: os governantes eleitos estão cumprindo com suas promessas que fizeram. Eita, que notícia boa, né? Milênio. Esperamos isso. Nós tivemos eleições no Brasil, um pouquinho antes nós tivemos a eleição aqui nos Estados Unidos, e a nossa esperança, a nossa expectativa é que os governantes cumpram aquilo que prometeram. No mínimo seja assim. Mas também quero lembrar isso a cada um de vocês, também aqueles que estão nos acompanhando de casa, quero lembrá-los da nossa obrigação de orar pelas autoridades constituídas. Não importa quem ganhou a eleição, quem está hoje ou vai estar amanhã depois no poder, nós, como povo de Deus, como povo evangélico, como povo resgatado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, temos obrigação de orar pelas autoridades constituídas para que nós possamos ter paz. Essa é a promessa da palavra de Deus. Deixa eu mostrar um quadro da situação humana na época do início do Novo Testamento. Lá atrás, 2000 anos atrás. Estou saindo daqui agora e indo para 2000 anos atrás. E vocês vão perceber um paralelo entre o que nós vivemos hoje e o que eles estavam vivendo naquela época. O povo estava escravizado pelo terrível Império Romano naquela época. O Império Romano exigia muitíssimo, impostos caríssimos. E o povo, se não obedecesse, era sacrificado, era morto, era crucificado, era açoitado. Se não cumprisse com aquilo é que eles estavam vivendo. E nós estamos achando os nossos tempos difíceis? Deixa eu mostrar mais algumas coisas. Pessoas estavam ansiosas por uma mudança no regime governamental. Naquela época, estavam aguardando o Messias prometido, só que no entendimento deles, esse Messias prometido viria como Moisés no Antigo Testamento para tirar o povo de Israel do cativeiro e conduzi-los para a terra prometida. Essa era a expectativa. Nós vamos ter, vai vir um novo rei. E nós estamos nessa esperança, nessa expectativa, porque não dá para continuar vivendo debaixo desse regime que está nos escravizando. Esta era a maneira que estavam vivendo naquela época. Outra coisa que ainda acontecia: pessoas eram afastadas do convívio com suas famílias e sociedade por causa de suas enfermidades. Isso estava acontecendo lá. A lepra, naquela época, era uma doença incurável. E quando você estava tomado de lepra, você contraía a lepra, você era afastado da família, da sociedade, e tinha que viver do lado de fora dos muros da cidade. E se alguém se aproximasse de você, você teria que gritar imediatamente para aquela pessoa: imundo, imundo! Quer dizer, aquela pessoa estava vivendo um momento terrível, apesar de todas essas coisas. O povo ainda tinha uma esperança. E se nós olharmos, multidões se aglomeravam quando ouviam falar que alguém estava distribuindo alimento de graça. Isso aconteceu exatamente com Jesus.
quando de repente Jesus faz a multiplicação dos pães e dos peixes e alimenta uma multidão, gente, ouviram falar que Jesus estava dando comida de graça e todos correram para lá. Eu novamente gostaria de voltar para os nossos dias. Hoje em dia, nós estamos vivendo essa pandemia. Pessoas estão sendo isoladas por causa do Covid, por causa do vírus que nós estamos vivendo hoje, mundialmente. Recentemente, como eu contei aqui, em minha viagem para o Brasil, pude observar o medo e insegurança do povo em todas as áreas, em todas as partes. Eu estive no Rio Grande do Sul, eu estive em Santa Catarina e eu estive em São Paulo. O quadro não é diferente. Pessoas com medo de estarem umas próximas às outras. Me faz lembrar que quando nós, por parte da International Chaplains Association, da capelania que eu faço parte, nós no início da nossa instrução, na primeira aula, nós falamos sobre um versículo de Oséias que diz o seguinte: meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Hoje nós estamos vivendo uma época onde nós chamamos um isolamento de quarentena. Mas que não é 40 dias. Deixa eu entender isso. Quarentena quer dizer seria 40 dias. Mas nós estamos vivendo uma quarentena que é de 14 dias. Quer dizer, gente, olha, está tudo meio desregulado, vamos no mínimo dizer isto, né? E também estamos vivendo uma situação onde pessoas antes se cumprimentavam com um forte aperto de mão, um abraço. Hoje nos cumprimentamos com o cotovelo. Estamos vivendo um medo terrível de toda essa situação. Claro que temos que ter cuidado. Como eu tive o cuidado essa manhã de vir aqui, até aqui de máscara, porque se eu contrair alguma coisa durante a viagem, eu não quero estar passando isso para ninguém. Temos que ter esse cuidado. Mas eu acho que muitas vezes pessoas vivem um pânico enorme. Como tenho visto, pessoas dirigindo dentro dos seus veículos, sem ninguém junto dentro do carro e usando máscara. Gente, para um pouquinho. Não é um medo exagerado? Estão usando máscaras dentro do carro, lá dirigindo seu carro, sozinhas, e usando máscara, né? Gente, é a falta de conhecimento das coisas. Também eu vejo uma outra coisa que eu enfrentei, restaurantes checando a temperatura dos clientes antes deles entrarem. E se por um acaso o camarada estiver com febre, ele não pode entrar, ele está excluído. Lembram dos leprosos que eram excluídos lá na antiga sociedade? Hoje, nós estamos vivendo uma situação semelhante. Podemos estar sendo excluídos por causa do temor da nossa enfermidade. Deixa-me perguntar algo para você hoje. Uma pergunta básica. Se de repente, do nada, aparecesse um anjo em nosso meio, como você se sentiria? Se de repente, aqui no nosso meio, um anjo surgisse do nada. Eu creio que alguns de nós iriam saltar por janelas. Se desse para saltar por janela, iria saltar por janela, de temor, né? Gente, e se de repente
do nada, junto com esse anjo, uma luz muito forte, brilhante, ao nosso redor aqui, aparecesse, o que você faria? Pense nisso. Exatamente isso aconteceu certa vez. Eu quero ler com vocês Lucas, capítulo 2, os versículos de 8 a 14. Nós estamos nos aproximando, estamos aí um pouquinho mais de que um mês do Natal. E essa passagem relata o nascimento de Jesus Cristo. Mas eu quero que prestem atenção na maneira como Lucas descreve esse momento. E ele começa no versículo 8 do capítulo 2 de Lucas, dizendo assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Aqueles pastores estavam lá cuidando do seu rebanho de ovelhas e na vigília da noite eles cuidavam para que animais selvagens não atacassem as ovelhas. E de repente algo acontece. Versículo 9. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam. Lembram? Quando eu sugeri aqui, imagina se um anjo aparece no meio da gente. Gente, a experiência seria incrível, no mínimo, né? Um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Exatamente o que aconteceria com a gente, aconteceu com aqueles pastores. Eles ficaram tomados de temor. Gente, que susto! Imagina isto. Você estar num lugar e de repente, puf, aparece um anjo e brilha uma luz muito forte. Gente, é de cair no chão, as pernas ficam bamba. Mas, gente, olha, vamos continuar lendo. O anjo, porém, lhes disse: não temais. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Não é para alguns, é para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolto em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial. Pronto, gente. No momento que aparece essa milícia celestial, todos aqueles anjos, quem ainda estava de pé, acabou de cair. Porque eu, se estivesse lá, gente, olha, a perna ficaria bamba. Ver algo tremendo como isso, mas por outro lado, eu já tive a oportunidade de assistir a alguns espetáculos da Broadway em Nova York. E eu creio que Broadway não chega nem aos pés daquilo que os pastores viram naquela noite, quando esta milícia celestial que apareceu ali começou louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Gente, imagina só aquela milícia celestial cantando isto num coral. É algo que não dá para descrever. É algo que não dá para comparar com um espetáculo da Broadway. Agora, o que podemos aprender
dessa lição. Nós precisamos olhar, gente, para o que nos traz esperança, para que aquilo que nos traz o alento de continuar vivendo, de continuar lutando pelos nossos ideais, continuar crendo que haverá uma saída, continuar crendo que dias melhores virão. Primeira coisa que eu quero salientar nesta história que nós vimos, o quadro que eu apresentei, nós vivendo hoje essa situação toda, essa pandemia, o medo das pessoas, o isolamento e tudo mais, não é diferente daquele que eles viveram no início do Novo Testamento. Pessoas estavam com fome, corriam atrás de alimento. Pessoas estavam isoladas por causa das suas enfermidades. Pessoas queriam um novo sistema político. Pessoas estavam desalentadas. Exatamente o que hoje nós estamos vivendo. Mas quero apresentar para vocês, então, em primeiro lugar, o seguinte: a mensagem que aquele anjo que apareceu ali, no meio deles, e deixa eu dizer algo, não é diferente hoje, porque hoje aqui Deus está trazendo uma mensagem para nós, para você que me assiste de casa. Deus tem uma mensagem para você. Deus, através da sua palavra, está dizendo para nós: não temas. Essa foi a primeira palavra que o anjo falou aos pastores e é a primeira palavra que Deus está falando para cada um de nós esta manhã. Não temas. Creia nisto. Creia que Deus cumpre com as suas promessas. Deus cumpre com fidelidade aquilo que Ele promete na sua palavra. Então, a primeira grande mensagem que Deus tem para nós essa manhã é: não temas. Essa é a primeira coisa. A segunda, existe uma boa notícia de grande alegria. Deus está dizendo para nós: olha, em meio a tudo isso, eu tenho uma notícia boa e de grande alegria para cada um de vocês, nesta manhã, nesse dia. Essa notícia é para mim, é para você, para cada um de nós. Não é uma notícia para um, para outro, para um escolhido ou outro escolhido, mas é para todo o povo, conforme nos diz o texto ali. Exatamente isso está acontecendo hoje aqui em nosso meio, na promessa da fidelidade de Deus para com a nossa vida. Estamos vivendo momentos difíceis? Talvez o estamos. Estamos vivendo momentos de incerteza? Talvez o estamos. Estamos vivendo momentos de medo do amanhã? Aliás, até medo do hoje, do momento. Talvez o estamos vivendo. Mas deixa eu novamente repetir o que eu mencionei. Não temas. Essa é a mensagem do anjo do Senhor para nós hoje, através da sua palavra. Não temas. Existe uma boa notícia e que é de grande alegria. Não é apenas para satisfazer por um momento, é para o cumprimento daquilo que Jesus Cristo falou em João
10, 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É uma vida de qualidade, é uma vida com fartura, onde não falta nada para nós. Seja no físico, no emocional, nós podemos ter certeza que o Senhor está cuidando de nós. E essa notícia não é para um ou para outro, para aquele que vive melhor, para aquele que de repente se consagra mais. Deus sabe das nossas limitações, Deus sabe que cada um de nós somos pecadores miseráveis. Somos pecadores que não merecem nada, mas pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, Ele vem ao nosso encontro e nos oferece esta oportunidade de termos paz e alegria. Deus tem um recado para nós, para mim e para você. Que recado é esse? Para nós concluirmos, eu quero apresentar para vocês esse recado. Jesus nasceu, portanto, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Esta é a mensagem de Deus. Esse foi o canto da milícia celestial. Porque eles viram, eles creram e eles anunciaram o plano, a intenção de Deus para com o ser humano. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Quando nós olhamos para isso tudo, e quando nós nos deparamos com as circunstâncias na nossa volta, muitas vezes temos temor. Eu tenho temor muitas vezes. Eu tenho temor, às vezes, da incerteza do amanhã. Não sabemos como é que vai ser o amanhã, mas nós temos que, ao invés de fitarmos as circunstâncias na nossa volta, fitar os olhos nas promessas de Deus para nós. E essas promessas são de grande alegria. São promessas que nos levam além, que nos levam para uma esperança para o dia de amanhã. Nos fazem encontrar Jesus no caminho, como aqueles que estavam leprosos e se encontraram com Jesus, e Jesus os curou. Para a humanidade naquela época não havia mais volta, não tinha mais jeito. Eles estavam condenados, eles estavam excluídos. Mas para Jesus não houve o impossível. Ele os curou. Ele os restituiu à vida da sua família. Os restituiu a vida da sociedade. Assim Jesus quer fazer em nosso meio hoje. Se você está preocupado, se você está desalentado, se você não tem esperança para o amanhã, creia nessa promessa. Não temas. Há uma notícia de grande alegria para você. E essa notícia é para você, exatamente para você. É para mim e para você. Eu gostaria que você repetisse comigo aquele canto que a milícia celestial cantou naquela noite,
no encontro com os pastores, quando disseram: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Repita comigo, vamos repetir essa frase. Diga bem alto: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Essa é a garantia da nossa vitória. Jesus nasceu, Jesus veio, Ele fez essa promessa. Deus nos ama e tem um plano maravilhoso para cada um de nós. Saia hoje com essa mensagem, com este alento no teu coração. Dias melhores virão. Não porque eu estou pregando isso aqui, não porque eu estou falando isso aqui, porque Deus, na sua palavra, promete isso para nós. Que Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe os que estão nos acompanhando das suas casas. E que nós possamos crer nessa promessa de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ainda, eu gostaria de orar com vocês agora. Gostaria que cada um de nós, dentro da sua preocupação que você tem, colocasse isto diante de Deus. Não deixe a preocupação, a ansiedade roubar a alegria que Deus quer dar ao seu coração. Vamos orar nesse momento. Deus e Pai, amado Jesus Cristo, nesse momento, nós na Tua presença colocamos a nossa esperança em Ti. Nós cremos na Tua palavra. Nós cremos que Tu podes transformar qualquer desgraça na nossa vida em graça e qualquer maldição poderás transformá-la em bênção. Senhor, abençoa o teu povo que está aqui nesse local hoje, como também aqueles que estão em suas casas nos acompanhando. Que a tua graça possa superabundar na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Pastor Genival. Alô? O pastor falou que chegou do Brasil agora e o senhor vai, pega nele assim, toca nele. Que negócio é esse? Quando eu estava nos 3 primeiros dias, e os dias que mais transmitia assim, você sabe que antes que você sinta qualquer sintoma, 3 dias antes, são os dias de maior contágio. Quando você não tem nada, sentindo nada, evidência nenhuma, 3 dias antes, você está muito bem. Naqueles 3 dias que você já está com o vírus sem saber, é os dias em que você tem maior contágio. É o ciclo da doença de maior contágio. E quando eu estava nesses dias, antes de eu ter qualquer sintoma, e logo no dia seguinte eu senti a falta do paladar e do olfato. Nesses dias eu estava no mesmo carro, com os vidros fechados, junto com o pastor. Andando para todo lado, sabe? Resolvendo situações aí. Nós estávamos juntos. E ele não teve nada. Porque ele teve os sintomas da doença ainda bem no início, né, pastor? No final de fevereiro ele chegou, fez uma viagem de avião e chegou aqui com todos os sintomas da doença. Provavelmente, nosso irmão também já está imune. Temos que orar por esse tempo em que está se buscando uma solução. Como o pastor disse aqui, meus irmãos,
ele disse o seguinte, que quarentena é 14 dias, mas quarentena é 40 dias. Não só esse termo, mas tudo mais desta pandemia está muito confuso. Os irmãos concordam? Amém? Tudo muito confuso. Ninguém foi a público dizer assim, olha, mapeamos o coronavírus está mapeado, ele é isso aqui, ó. E o que combate ele é isso aqui. Não teve isso. Tem um remédio para corona? Não tem. Pastor, mas cloroquina, tudo isso são empírico. O que é empírico? Empírico é aquilo que deu certo na experiência. É um conhecimento empírico. Deu certo, tomou, deu certo. Sabe esses chazinhos que você toma? Esses remédios todos que você toma, caseiro, e na experiência deu certo. E nós vamos passando do avô para o neto, para os filhos, e vamos passando para os nossos filhos. Isso é o conhecimento empírico. Na experiência deu certo. Assim é os remédios que estão se tomando agora, que se convencionou para tratar. Deu certo e aí estatisticamente está se usando nos hospitais para o combate. Mas não há um medicamento que está lá, ó, cura o coronavírus. É indicado para isso. Não existe uma doença que não foi mapeada. Agora, irmãos, uma coisa é certa. Se nós temos o anticorpos, eu vi o ministro da Saúde de uma nação vir a público e dizer assim, olha, se ele entrevistado, e ele disse, se for identificada a vacina, o senhor vai tomar? Ele, não posso. Eu não posso tomar porque eu já tive o corona. E aí, se eu tomar a vacina, eu vou ter um excesso de anticorpos. Eu já tenho todos os anticorpos da doença porque eu tive. E se eu tomar a vacina, eu vou ter milhões a mais de anticorpos. E isso vai me trazer... Ele é médico, ele é infectologista, é ministro da saúde daquele país. Então, ele disse, eu não posso tomar. Vai me trazer sérios problemas. Agora, meus irmãos, quantas pessoas já teve assintomáticos? Sem sintoma nenhum. É previsto que 80% das pessoas têm a doença sem problemas graves, quase que assintomático. Como uma gripe, mas foi o corona. E aí vem uma vacina. E a pessoa toma a vacina, um excesso de anticorpos, nós vamos ter problemas. Nós temos que orar ao Senhor. Nós temos que orar ao Senhor porque tem muita confusão, tem muita interrogação. Eu estou buscando a oportunidade de trazer aqui um infectologista, um médico, mas não um médico ortopedista ou um médico clínico geral. Eu tenho alguns que eu posso trazer aqui, mas eu quero trazer aqui um infectologista e quero promover uma noite de esclarecimento e quero anunciar isso diante das câmeras para que as pessoas tenham a oportunidade de fazer perguntas. É claro, quem vai fazer pergunta é a plenária que está aqui, para que nós possamos esclarecer bastante dúvidas. Porque o infectologista, ele vai dizer tudo sobre virose, sobre tudo isso que os irmãos precisam ter informações. Para que a gente não tenha tanto achismo, tantas informações desencontradas, né? Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê paz, que Deus nos dê graça e, acima de tudo, meus irmãos, prudência. Amém? Tem um ditado que diz que prudência e caldo de galinha não faz mal para ninguém. E não faz mesmo. Né? Não faz mesmo. Então, prudência. Seja prudente, tome cuidado, mantenha a distância social, né? Mantenha a sua máscara. Os irmãos que já tiveram o vírus estão mais bem-aventurados, porque tem o anticorpos. Quem não teve, mantenha o cuidado, mantenha o critério, sem pânico, sem temor demais, porque o medo abaixa a sua imunidade. Você fica apavorado, isso contribui para que você não durma bem, não durma um sono profundo, isso perturba você e pode abaixar a sua imunidade. Que Deus nos guarde disto, amém? Eu não posso dissertar sobre isso, mas queremos ter a oportunidade de trazer alguém aqui para fazer isto. Amém? Glórias a Deus. Chegamos ao Thanksgiving. Amém? Chegamos ao Thanksgiving. Quinta-feira, nós teremos
aqui um jantar.